louvo a Deus por isso. Esse feedback é muito positivo para nós e por isso que nós seguimos adiante. Mas vamos à palavra de Deus? Vamos lá, vamos à palavra de Deus. Nós ontem ficamos de comentar de um ponto de vista, do ponto de vista emocional, o que aconteceu com o profeta Elias, um homem arrojado, corajoso, cheio do Espírito Santo, não é? Que Deus usava tremendamente e de repente Elias, através de uma mensagem que ele recebeu de Jezabel, ele sucumbe, ele entra em parafuso, ele entra num estado não muito interessante e ele vai caminho do deserto. E hoje nós vamos completar o nosso raciocínio dentro, é claro, do ponto de vista emocional. Amados irmãos, o cérebro humano obedece a um sequenciamento prévio e funciona repetindo padrões e programações pré-estabelecidas, ok? Para que ele possa construir um estado ou um caminho emocional novo, é preciso, primeiramente, desconstruir ou desprogramar aquele caminho que já está lá, aquele programinha que já está instalado lá na mente do ser humano. No seu sistema de crenças, Elias era um homem acostumado, habituado com a presença de Deus, lhe assegurando proteção, provisão, poder, e não pouco poder, mas muito poder, o que garantia o sucesso em todas as suas missões, em todos os seus caminhos e em tudo que ele fazia. Esse era o padrão mental de Elias. E era aí onde ele fundamentava as suas crenças. E o pastor Radamés, explica para nós o que o senhor quer dizer com crenças. Crenças é tudo aquilo que o indivíduo acredita com fé, com convicção, passando assim a fazer parte da realidade do próprio indivíduo. Então, todas as vezes que eu me referi a crenças, é tudo aquilo que a gente acredita, não é? Que a gente tem certeza, que a gente tem convicção, que a gente traz para a nossa realidade. Então, quando o mensageiro vai até Elias e fala para Elias, olha, o recado que Jezabel manda lhe entregar é esse, que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a vida dos meus profetas. Elias simplesmente surtou diante dessa mensagem. Entrou em uma espécie de transe, não é? Absorvendo aquela informação. Isso é um detalhe muito interessante, irmãos. É interessante que Elias absorve aquela informação e não a submete a nenhum filtro interno consciente. O que seria isso? Submeter a um filtro interno consciente. É simplesmente pensar o seguinte: poxa, eu sou profeta de Deus. Eu represento o Senhor dos Exércitos. Ele não se deu conta de quem ele era, de quem representava, do poder que fluía através dele, de suas inúmeras experiências de sucesso e principalmente do Deus que lhe assegurava êxito e segurança total. Ele simplesmente, missionária Norma, ficou hipnotizado com aquela mensagem. Tá? Ele não acessou conscientemente as suas experiências anteriores. E isso é muito bom nós sabermos, porque no dia a dia nós somos ameaçados por várias circunstâncias, não é? As circunstâncias nos ameaçam. O que diria da Covid-19, dessa situação que nós estamos, situação atípica em que nós estamos vivendo desde o ano de 2020?
O que essas situações nos querem passar? Olha, a ameaça está aí, tá? A ameaça está aí, você pode morrer. O que o adversário faz no dia a dia? Nos ameaçar usando seus mensageiros. E o que é que nós devemos fazer? Nós devemos acessar nossas crenças através das nossas experiências com Deus. Isso, o profeta de Deus ficou desestruturado de tal forma que aquela pessoa que era tão estável, tão arrojada, extremamente corajosa, que até desafiou o rei na cara dura. Aqui a gente usa o termo tete a tete, não é? Lembra que Elias disse quando Acabe chega e diz: és tu, perturbador de Israel? Elias diz: perturbador és tu e a casa do teu pai. Esse homem corajoso, esse homem de uma postura arrojada, tremenda, simplesmente se comportou como se fosse um frágil coelhinho assustado, sendo perseguido por uma matilha de cães. O interessante dessa história é que, em meio a esse desgaste emocional intenso, desse momento extremamente traumático, amados irmãos, e não apenas traumático, mas também estressante, por 2 vezes o anjo o alimentou com pão e água. E como eu havia dito antes, eu vou afirmar novamente, fisicamente ele ficou tão forte que caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o Monte de Deus. Mas se o problema era emocional, então por que Deus tratou o físico, o natural de Elias? Porque o desgaste físico, eu havia falado antes, é nutrido com o que é externo, no caso, alimento, comida. Mas o desgaste emocional é interno, subjetivo, nutrido com um tipo de alimento que Elias poderia acessar a hora que ele quisesse. Como é que Deus ia dar a Elias aquilo que ele já tinha? Eu estou falando das lembranças, das diversas experiências que Elias tivera com Deus. E eram essas experiências a base, o fundamento de suas crenças. Agora pense, quando alguém te ameaçar, quando alguém te estimular, quando alguém te provocar, você não cai na armadilha, você simplesmente acessa experiências com Deus. Você pensa, eu já passei por isso, e Deus me deu vitória. Quando uma enfermidade vem, você não sucumbe emocionalmente, você se lembra, eu já estive enfermos nesses 48 anos, se fosse eu, nesses 48 anos, eu já estive enfermo diversas vezes. E nas diversas vezes, o Senhor me deu vitória. O Senhor me fez triunfar. Por que agora eu vou sucumbir? Entende agora como é que funcionam as emoções? Então, Deus simplesmente queria que Elias fosse até ele no Monte Horebe para trabalhar essas crenças que foram esquecidas, que foram substituídas. Repito, não é que Deus simplesmente não estava nem aí para o lado emocional de Elias. Lembra daquela nova experiência que Deus havia concedido a ele lá no Horebe? O vento forte, o terremoto, o fogo e a brisa suave? O que é que Deus estava evocando do profeta Elias? O que Deus queria comunicar ao profeta Elias? Muitas coisas.